Então a gente vai hoje observar as respostas da frequência cardíaca em exercício, né? Então o teste vai ser bem simples. Esse teste, para vocês terem uma ideia, é um teste que eu fazia com os meus alunos de personal trainer. O que eu fazia com eles, né? Quando tu começa a trabalhar com alguém, você não conhece essa pessoa. Você não sabe como que está o nível de condicionamento. Às vezes você tem uma ideia, vou dar uma corridinha a 8 km por hora, mas 8 km por hora para uns é extremamente fácil e para outros é extremamente difícil. Então não tem a gente tem que fugir desse achismo, a gente tem que fazer testes, né? Para conhecer melhor essa pessoa e também para depois mostrar dados para ela da evolução. Porque você treinar alguém durante um mês, 2, e essa pessoa evoluir, essa pessoa vai perceber que evoluiu. Ela vai falar para você, não, de fato, eu sinto que eu estou melhor condicionado, que eu estou correndo melhor, que eu estou cansando menos e etc. Só que o quanto essa pessoa melhorou? Não sei, aí fica muito no achismo, não é profissional. O profissional ele vai e mostra, olha, você era assim, você ficou assim, né? Você evoluiu tanto, tá? Então como que a gente faz isso? Por isso que eu falei, esse testezinho que eu falei que vou fazer com vocês, eu usava ele para mostrar isso. Tanto para conhecer a pessoa, como para mostrar o quanto ela evoluiu. E é um teste que dura, na verdade, 4, 5 minutos. Então eu fazia esse teste enquanto estava ali conversando com a pessoa e aquecendo no início de um treino. Então uma vez por mês eu fazia isso, né? Claro que várias vezes eu usava a esteira para a pessoa aquecer, mas eu não aproveitava assim para acompanhar a frequência cardíaca, né? Nesse dia especial eu registrava. Então como que é esse teste? Você coloca a pessoa, por exemplo, em 3 velocidades lá. Então eu acho que dá para fazer essas 3 velocidades com aqueles que forem voluntários hoje, tá? A gente faz uma corridinha lá a 8 km por hora, é 1 minuto só, a 10 e a 12, tá? Se alguém achar que 12 é muito, a gente pode fazer 8, 9, 10, né? E o que acontece? Para cada velocidade dessa, no fim de 1 minuto, a gente vai registrar a frequência cardíaca. Então, depois de 1 minuto a 8 km por hora, como ficou a sua frequência cardíaca? 1 minuto a 10 e 1 minuto a 12. Você vai perceber que a frequência cardíaca ela vai responder de uma forma proporcional a essa velocidade. Porque essas velocidades elas costumam estar no ambiente aeróbio, né? E aí você consegue montar uma reta ligando esses 3 pontos, mostrando essa proporcionalidade. Eu aumentei um tanto a velocidade e aumentei proporcionalmente a frequência cardíaca. Essa reta que a gente vai formar, depois a gente pode pegar uma folha e colocar lá, né? É a reta que eu, depois de 1 mês, 2 meses, apresentava para a pessoa. E aí depois eu colocava as novas frequências cardíacas para essas 3 velocidades no mesmo gráfico. E eu fazia, por exemplo, um em verde e um em vermelho. Olha, esse aqui era você no dia 20 de novembro. Esse aqui é você no dia 20 de janeiro. E aí 2 meses depois a pessoa olhava, mas por que deu essa diferença? E você explicava para a pessoa. Isso é ser profissional, é mostrar, olha, você evoluiu isso. Está aqui a prova, está aqui o quanto você evoluiu, sabe? Então isso é bem interessante. Assim, eu dei um exemplo para vocês da aplicação disso aqui que a gente vai fazer, mesmo para uma atividade profissional. Mas qual que é o objetivo de hoje? É um objetivo didático. Tá? O objetivo é que vocês percebam essas respostas da frequência cardíaca em relação à intensidade de corrida, que é proporcional aí, é essa a ideia de vocês perceberem isso, e isso é que torna possível esse teste que eu falei. Né, que é essa proporcionalidade aí das respostas da frequência cardíaca à intensidade de corrida. Tá? Então esse é um dos pontos. E depois também perceber a recuperação da frequência cardíaca após o esforço, que é outra coisa que você mostra para a pessoa. No início do treinamento, ela em 1 minuto recuperava, vamos dizer assim, 30% da frequência cardíaca que ela estava no esforço. E aí depois 1 minuto depois, com o treinamento, né, depois de um tempo treinando, ela recupera 60%, 70% da frequência cardíaca. Tá? Então ela recupera muito mais com o treinamento, após um período de treinamento. Muito mais rápido ela recupera a frequência cardíaca.
Então olha como é simples esse teste. Chega lá na esteira, a pessoa, claro, tem que usar um frequencímetro, né? Eu trouxe aqui um polar. Esse polar aqui é bem simplesinho, tá? É um polar FT1, tá? É o mais barato que tem. Na época eu lembro que eu paguei uns R$180. Agora deve estar mais caro, né? Tudo subiu, deve ser uns 300, sei lá. Mas eram uns 180, R$200, tá? Por que da marca Polar? Poderia ser qualquer frequencímetro, né, cardíaco? Poderia. Só que tem uns por aí que são muito instáveis, tá? Então eles marcam lá, tá marcando lá 160 batimentos, do nada é 170 e volta para 155, então tipo não presta, né, em outras palavras. Esse daqui ele tem um erro de 1%. Você vai ver que não acontece isso, ele é constante, ele está passando a sua frequência cardíaca. Então aumentou a intensidade, aumenta a frequência. Então, puxa, se for para comprar uma coisa, já compra uma coisa que presta. Porque senão vou comprar aquilo lá é 150, beleza, só que ele não vai servir. Infelizmente vai dar uma ideia da coisa. Mas se você quiser fazer um teste desse, e com qualidade, você precisa de um equipamento bacana, tá? Então, por isso que eu falei, compra o mais simplesinho da Polar, que essa marca aqui é uma marca que é usada em estudos científicos pelo mundo todo, tá? Então, é uma marca bem renomada nesse sentido. Que mais? Dá para fazer esse teste sem o Polar? Dá. Como que seria? Eu teria que medir, né, a frequência cardíaca da pessoa. Como? Geralmente a gente faz isso aqui, ó, onde tem lá o polegar, né, você vai achar aqui o rádio, que é esse osso que cruza sobre a ulna, né, quando a gente faz o movimento aqui de pronação. Aqui, depois do osso, do rádio, você encontra um espaço aqui, né? Uma depressão aqui quando você aperta. Se você apertar ali, ó, você vai sentir, tá? Você vai sentir o pulso ali. Geralmente a gente bota o polegar aqui embaixo, né? Dentro dos indicadores do médio. Não sei se todo mundo achou lá. Tá? Então é essa posição aqui, ó. Tá? O problema é o seguinte: vocês em repouso agora, vocês podem fazer esse teste aqui durante 1 minuto, se quiser, e saber quantos batimentos por minuto você está. É só contar. Quantas vezes bateu aí por minuto? 100. Ok, 100 batimentos por minuto. Aí você pensa assim, mas dá para fazer em 30 segundos e multiplicar por 2? Dá. Por quê? Porque durante esse 1 minuto não está variando. Vocês estão aí em repouso. Então, se você fizer isso daqui, 30 segundos deu 40, você, opa, em 1 minuto é 80. Dá para fazer em 15 segundos? Até dá, só que se você errar por 1, a diferença vai ser multiplicada por 4. Então o que seria 60, se fosse 15 segundos? Aí você ficou na dúvida, são 15 ou 16, desculpa, 15 ou 16 batimentos deram em 15 segundos. Aí se for 15 dá 60 batimentos por minuto, se for 16 dá 64, entenderam? Então o erro já é multiplicado por 4. Se multiplicar por 6, como está só 10 segundos, o erro já é 6. Então, se você não está sentado, descansando, não está variando a frequência cardíaca, é melhor ficar mais tempo mesmo, 30 segundos, 1 minuto. Tá? O problema é que quando você está em exercício e para o exercício, você precisa saber naquele momento a frequência cardíaca. Se você para e começa a medir, ela vai caindo a frequência cardíaca. E aí você vai medir lá durante 30 segundos. No início do que você estava medindo, vamos dizer que ela estava em 120. Depois de 30 segundos ela estava em 90. E aí a sua média vai dar lá o quê? Uns 100 e poucos? 105? E que não é a real do pós-exercício. Então, para o pós-exercício, não dá para ficar medindo um tempão. Tem gente que mede assim 6 segundos. Aí multiplica por 10 para saber 1 minuto. Só que o erro de 1 é 10 batimentos. Então, puxa, é complicado nesse tipo de medida a gente ver exatamente aquele momento numa intensidade tal, né? Então, se você está lá na esteira, terminou o teste, depois de 1 minuto, mede, é complicado.
Tá? A gente até fala assim, puxa, mede lá então que seja 10 segundos e multiplica por 6. Mas ficou na dúvida entre um e outro número, puxa, multiplica por 6, são 6 batimentos a mais ou a menos que dariam ali na resposta, tá? Então, em outras palavras, você quer aplicar em exercício, quer fazer uma coisa com qualidade profissional, é com esse equipamento. Porque você vai ter instantâneo ali, você vai olhar e vai, poxa, é tanto. É por isso que para exercício isso daqui é fantástico. Para uma situação de repouso, como alguém me perguntou na sala, professor, se o esfigmomanômetro, ele não mede a frequência cardíaca, mas eu quero saber. Tranquilo, você está em repouso, você bota a mão lá, conta. Se você quiser, você fica 1 minuto lá contando, você sabe qual que é a frequência cardíaca. De 1 minuto, ou 30 segundos, multiplica por 2, tá? Mas como eu falei, em exercício acaba não sendo uma coisa realista por causa da variação que vai ter a frequência cardíaca no longo do tempo que você está medindo, tá ok? Mas é isso, então o que nós vamos fazer lá na academia agora? É um teste que dura, como eu falei, uns 5 minutos, né? A pessoa vai, durante 1 minutinho, caminhar ali, então geralmente a gente coloca para caminhar 5 km por hora. Aí nessa caminhada de aquecimento, vamos dizer assim, né, de inicial, a gente já fala sobre o teste, olha, eu vou aumentar a velocidade aqui para 8 km por hora, você vai correr 1 minuto, depois eu vou aumentar para 10, você vai correr 1 minuto, vou aumentar para 12, mais 1 minuto. São 3 minutos de corrida, acabou. E você vai registrar a frequência cardíaca ao fim do 8, ao fim do 10, ao fim do 12. Como eu falei, dependendo do sujeito, vou botar 7, 8, 9, 8, 9, 10, não tem problema também. Ou então, mais, vou botar 10, 12, 14. Né? Se você quer, de repente, com alguém que é atleta. Mas é bem interessante ter essa resposta, por exemplo, no 8, 10, 12, de uma forma geral, fica legal. Tá? Vocês vão perceber. Porque mesmo que o 12 seja difícil, para alguns é 1 minuto só. Então não é um tempo que vá, e a gente vai perceber isso na frequência cardíaca. Terminou esses 3 minutos, para a corrida, fica ali caminhando devagarinho, durante 1 minuto e coleta de novo, que é a frequência cardíaca de recuperação de 1 minuto. Se você quisesse, poderia fazer mais uma depois, com mais 1 minuto de descanso e tal. Mas geralmente eu faço o teste assim, tá? 1 minuto aquecendo, 3 minutos correndo, 1 minuto recuperando. E eu anoto a frequência cardíaca no início do teste, antes de começar, aí no fim do 8, no fim do 10, no fim do 12 e no fim do 1 minuto de descanso. Quanto tempo dura todo o teste, pessoal? 5 minutos. É o tempo de aquecer o seu cliente, por exemplo, numa academia. E aí, se você aqueceu lá em 5 minutos, você já registrou uma informação que você vai conhecer melhor ele, pela resposta que ele está tendo da frequência cardíaca no exercício, e vai poder no futuro ainda comparar o futuro dele com ele hoje, e dizer o quanto mudou, o quanto ele evoluiu em condicionamento aeróbico, por causa de uma coletinha de 5 minutos. Tá? Por isso que eu falei, hoje em dia, quem treina e deixa a coisa largada, com, por exemplo, um treinador, um personal, que o cara, não, eu sei que eu evoluí, mas eu não sei quanto, pois é, tá legal, né? Isso não é ser profissional, tá? A gente precisa realmente de dados, né? Beleza, pessoal? Então, feita essa introdução, né, 7h30, a gente vai lá para a academia. Ok, pessoal, vamos lá então para o teste. Tá? Então, a gente vai começar com uma caminhada. A gente vai começar com uma caminhada de 1 minuto a 5 km por hora. Tá? Começou aí. Colocar lá 5 km por hora durante 1 minuto. A frequência cardíaca dela a gente já registrou, foi 90 batimentos por minuto. É uma frequência cardíaca, como eu estava falando, pré-teste, não é uma frequência cardíaca de repouso. Tá? As emoções aí vão alterar muito a frequência cardíaca. Então a gente vai anotar a frequência cardíaca dela em 4 momentos. Após uma corrida de 8 km por hora, 9 e 10.
8, 10, 12 quilômetros por hora. E depois de 1 minuto de caminhada a 3 quilômetros por hora na recuperação. A gente vai ver essa resposta aí da frequência cardíaca após exercício. Tá certo? Então ela está quase completando 1 minuto de aquecimento a 5 km por hora. Eu vou aumentar então agora para 8, ela vai começar a correr. Então esse não é um teste máximo, né? É um teste submáximo. Ela vai em todos os momentos estar abaixo da capacidade máxima dela. Tem testes que são até exaustão, a gente vai aumentando infinitamente a velocidade até a pessoa desistir. Não é o caso desse aqui, só vai então coletar uma frequência cardíaca após 3 intensidades de trabalho, a 8, 10, 12 km por hora. Ok, faltam 10 segundos. Ia ser interessante fazer com o Victor, né, galera, na sala que é corredor. É verdade. A diferença. Ia dar, né? Olha lá, frequência cardíaca 148, tá? Ah, mas é 28 pouquinha km por hora. diferença. Agora eu vou jogar 10. Eu subi um dia o Mirante com o Victor correndo, velho. Nunca mais, mano. Subiu com o Victor? Oi? Subiu com o Vitor. Com o Victor. Ficou pra trás. Não, ele tava de boa também, ele foi me acompanhando, né? Tá, o frequencímetro então no máximo 1 metro aqui da pessoa, ela tá com o cinto transmissor, então se eu tirar desse campo ele pesa voltar. Tranquila? É só 1 minutinho de cada velocidade dessa, né? Como eu falei, não é um teste. Abaixo. Teste tranquilo de fazer, até para conhecer ela e também poder comparar aí no futuro as respostas cardíacas. A máscara não vai influenciar em... Um pouquinho, né? Vamos lá? 164 e agora o último estágio de corrida. A 12. Tudo bem? Não, tá com máscara. Eu achei. Pessoal, essas máscaras elas não atrapalham muito a respiração, tá? Quando você está com máscara que realmente tem a finalidade, sabe, aquelas lutadoras, né? Aquelas lá restringem bastante a entrada aí do ar e realmente causam uma dificuldade de respirar. Tá? Podem limitar até 10%, na verdade 90% da entrada do ar. Então elas realmente fazem uma dificuldade grande, né? Não é o caso dessa daqui. 10 segundos para terminar o teste. 5 segundos. Frequência de 174. Agora nós vamos reduzir para 3 km por hora. E ela vai caminhar durante 1 minuto, então. Vai verificar aí a Professor, eu posso dizer, então que a frequência cardíaca, ela é no caso aqui que a gente anota, ela é a tensão que causa no corpo no caso desse trabalho. É a tensão que o trabalho causa no corpo. Não sei se esse é o termo adequado, cara. Na verdade, assim, ela está tendo uma necessidade de transporte de oxigênio ao músculo maior, que ele está utilizando isso para gerar energia. E essa resposta cardíaca é em relação a essa necessidade de transportar oxigênio. Então é um ajuste fisiológico à necessidade imposta pelo exercício. Tá? 155. Tá, vamos lá, professor. Em outras palavras também, ela está tendo aqui um consumo de oxigênio, né? Um VO2, consumo de oxigênio. Ela teve um VO2 necessário em 8 por hora, em 10 e 12. 3 consumos de oxigênio diferentes. Ela não chegou no VO2 máximo dela, o máximo que ela consegue consumir de oxigênio. Nesses 3 níveis de consumo de oxigênio, o que aconteceu? Ela precisou levar o oxigênio
adequado e demora um pouco para se adaptar. Por isso que a gente espera 1 minuto a pessoa ali para poder ver um ajuste. Tanto que no começo varia bastante a frequência e geralmente com 1 minuto começa a estabilizar. Tem pessoas que deixam mais tempo, fazem estágios de 2 minutos, né, para ajustar mais, ficar mais estável a frequência. Então vejam, com base nos resultados que tivemos no teste, eu montei esse gráfico simples aqui no caderno, né, para ilustrar o que aconteceu lá, né? Então a gente tem aqui, né, no eixo X as velocidades em quilômetros por hora que foram percorridas, né, 8, 10 e 12 quilômetros por hora, tá? Foi corrido 1 minuto em cada velocidade dessa e após esse 1 minuto foi coletada, né, a frequência cardíaca. E mais 1 minuto aqui se passou de recuperação, tá? E foi coletada então em recuperação, né, caminhando lentamente após 1 minuto, a frequência cardíaca também. Os batimentos por minuto, então, estão aqui, da frequência cardíaca, e a gente vê uma relação, né? Os resultados são esses aqui, tá? Nesse xizinho. Uma relação linear entre a frequência cardíaca e as intensidades, né? As velocidades que foram desenvolvidas. Então, a gente percebe aqui, ó, que para 8 km por hora teve esse resultado, para 10 esse, para 12 esse. E elas estão praticamente numa mesma linha, né? Logo, se eu tivesse uma velocidade de 9 km por hora, estaria por aqui a frequência cardíaca. 11 km por hora, por aqui. Tá? Então, tem uma relação proporcional entre a intensidade da atividade aeróbia, né, com a resposta da frequência cardíaca. E após 1 minuto de descanso, recuperação, caiu, né, essa quantidade aqui, a frequência cardíaca. Eu coloquei, né, como exemplo uma outra situação aqui, vamos dizer que acontecesse daqui 1 mês de treinamento dessa pessoa. Então acontece isso aqui com o gráfico. Então fica bem fácil de visualizar essa evolução, né? A reta ela se desloca para a direita. Então, para uma mesma velocidade, em vez lá de 140, né, e 148 por aí batimentos por minuto, a pessoa estaria, por exemplo, a 144 numa mesma velocidade, a 10 km por hora, em vez de 163, a pessoa estaria em 155, 156, da mesma forma aqui. Então, essa reta abaixo da outra, deslocada para a direita, mostra, né, como evoluiu a frequência cardíaca em relação, né, às mesmas intensidades de trabalho. Então, agora são necessárias frequências cardíacas menores para uma mesma intensidade de trabalho. Isso mostrando que o volume sistólico, a quantidade lá de sangue ejetada a cada batimento cardíaco ficou maior. E agora o coração precisa bater menos vezes para ejetar essa mesma quantidade de sangue, que vai dar conta desse nível de atividade física, né? Então, essa quantidade de oxigênio necessária, esse consumo de oxigênio a 8 km por hora, agora ele é satisfeito, né, com menos batimentos por minuto, porque a cada batimento desse, você entrega uma quantidade maior de sangue e uma mesma, vamos dizer assim, quantidade de oxigênio é transportada com menos batimentos por minuto, além de o próprio tecido muscular extrair também mais oxigênio aí do sangue circulante, tá? Fiz uma conta aqui embaixo para também ter uma ideia aqui do quanto importa, o quanto pesa essa recuperação com o treinamento, né? Então, o que a gente percebe? Inicialmente, antes do teste, né, a participante estava com 90 batimentos por minuto. O máximo que ela teve no teste foi 174. Então, essa diferença, vamos dizer assim, o que foi de fato trabalhado
de frequência cardíaca foram 84 batimentos. Foi a amplitude de batimentos trabalhada. Os 90, que estava pré-teste, que não é, né, uma situação de repouso, enfim, porque ela estava já em condição ali pré-teste, mas chegou a 174 no teste. Então essa diferença é de 84, essa amplitude. A recuperação em 1 minuto fez com que a frequência cardíaca baixasse para 155. Então ela veio de 174, que era a máxima, para 155. Ela recuperou 19 batimentos por minuto em 1 minuto. Esses 19, eles correspondem a quanto dessa amplitude que foi trabalhada? Correspondem a 22,6%. Então esse aqui é um índice de recuperação da frequência cardíaca. Hoje esse índice é de 22,6% porque falta treinamento. Com o treinamento físico, a ideia é que em 1 minuto a recuperação ela seja maior e esse percentual seja maior também. Então o percentual recuperado em 1 minuto também é maior com o treinamento físico.